As inteligências artificiais chegaram a um patamar inacreditável, especialmente com o crescimento do ChatGPT desde o ano passado. Mas como elas chegam nesse nível e sequer aprendem de maneira tão eficaz, você se surpreende com o quão humano é tudo isso. O GPT levou o patamar para o que é possível entregar para o consumidor utilizando essas novas tecnologias, e travou uma verdadeira guerra entre as empresas de tecnologia. E agora fica outra pergunta para ser respondida. O que todas as Big Techs estão aprontando para concorrer com a plataforma que mais cresceu rápido na história? Esse tópico que é tão falado na atualidade vem mudando muito o rumo do nosso planeta, como faz há dezenas de anos, e não vai parar por aí. De entender como funcionam o ChatGPT e outras IAs, e até as grandes ambições concorrentes das gigantes, esse é o Grafia Bio, Inteligência Artificial. Durante a Segunda Guerra Mundial, os alemães usaram uma máquina chamada Enigma para criptografar comunicações militares. Interceptar e decodificar essas mensagens permitiria aos britânicos e aos aliados antecipar os movimentos alemães. Para evitar mais guerra, um grupo de cientistas correu contra o tempo para decifrar os códigos militares criando uma máquina chamada The Bomb. Depois de várias tentativas para treinar o The Bomb, acabaram conseguindo. Um desses cientistas era Alan Turing, um matemático considerado um dos primeiros a pensar na inteligência artificial. Nos anos seguintes, muitos outros cientistas trabalharam em projetos de IA, explorando diversas abordagens, como as redes neurais, que é a forma inclusive como o ChatGPT e outras inteligências artificiais que você conhece e aprendem. Mas foi com o crescimento da internet que surgiram novas oportunidades de aplicação da IA nos motores de busca, sistemas de recomendação e análise de dados em tempo real. Mas Turing deixou um legado. O teste de Turing, um critério para avaliar a inteligência de uma máquina. O teste consiste em uma conversa entre um humano e uma máquina, na qual o humano deve determinar se a máquina é capaz de pensar de forma inteligente e indistinguível de um ser humano. A computer must be able to replace one of the players without substantially changing the results. As inteligências artificiais têm avançado tanto ultimamente que em uma grande parte, como o próprio conhecido ChatGPT, já passa no teste de Turing. Mas como elas chegaram nesse nível? Comecemos pelo queridinho do ano. O antecessor do ChatGPT, simplesmente GPT, teve seu desenvolvimento publicado pela primeira vez no site da OpenAI, a empresa dona, em 11 de junho de 2018. O projeto do GPT passou por mais duas transformações, chegando ao GPT-3 em maio de 2020, que é a base do serviço do ChatGPT. A pergunta que fica é como do GPT-2 para o GPT-3, a inteligência artificial adquiriu mais de 173,5 bilhões de parâmetros. Isso é, aprendizado. Para começar, ele é treinado em uma grande quantidade de textos para aprender os padrões e estruturas dos humanos. As IAs como o GPT usam uma técnica chamada aprendizado supervisionado, em que é alimentado com exemplos de pares de perguntas e respostas, utilizando uma rede neural para aprender e gerar texto semelhante à linguagem humana. Mas o que é essa tal de rede neural? É um tipo de processo de aprendizado das máquinas chamado aprendizado profundo, que eles usam os chamados neurônios, sim, mesmo nome das células do nosso corpo, interconectados em uma estrutura em camadas, inspiradas na anatomia do próprio ser humano. Além disso, a rede neural cria um sistema adaptativo que os computadores usam para aprender com os erros e se aprimorar um dia após o outro. Então, a cada pergunta fornecida no aprendizado supervisionado, é dado um feedback para a máquina para saber se acertou ou não. Então leva em conta os tais dados do usuário para as próximas respostas. Se estiver certa, registre em seu aprendizado. Caso contrário, busque alternativas e em seguida não errará novamente aquela pergunta. A OpenAI, por exemplo, coleta os dados das perguntas que cada um faz para o ChatGPT, para treinar e ajustar ainda mais o serviço baseado nesse sistema. Então cada vez que você inserir qualquer texto, pergunta ou tarefa para o GPT, ele interpreta e aprende com você. Ou melhor, ele mesmo. Por cima disso tudo, as inteligências artificiais foram treinadas com muitos dados de texto, como livros, artigos e conteúdo online. Se você algum dia teve o desejo de simplesmente absorver todas as informações de uma biblioteca inteira ou a internet completa, saiba que quem consegue fazer isso são as inteligências artificiais. Se não fosse bastante, em um último processo que se chama ajuste fino, a máquina é treinada novamente de forma específica para alguma tarefa em questão, de tal forma que sejam dados textos, materiais e inputs direcionados para aquele assunto. Tarefas específicas seriam redigir contratos, montar tabelas, entre algumas outras. Os modelos de inteligência artificial estavam em desenvolvimento há muitos anos, desde a época dos estudos de Alan Turing, mas ganharam uma ênfase muito maior quando o ChatGPT foi lançado para todos como um protótipo em 30 de novembro de 2022, explodindo na internet em questão de dias. Em 2 meses, o ChatGPT alcançou mais de 100 milhões de usuários, fazendo a plataforma mais rápida a alcançar essa marca do que qualquer outra. Veja a comparação de tempo em meses comparado a outras plataformas. O GPT foi 7 meses mais rápido que o TikTok, e o futuro só promete prazos mais curtos ainda. Só que o avanço do chat não foi deixado em branco pelos Big Techs, ameaçando empresas como a Google e apresentando oportunidades para outras, tipo a Microsoft. Isso aconteceu porque o Google era até então um monopólio natural para encontrar as informações online. Com o GPT, as pessoas passaram a ter uma opção de uma resposta rápida, única e bem convincente. E aí foi declarada a guerra da inteligência artificial.
artificial. O Bing da Microsoft, que até então sempre esteve atrás do Google como um mecanismo de busca, viu a oportunidade de sair na frente. A empresa investiu milhões na OpenAI e implementou rapidamente o chatbot do Bing no navegador Edge, em 7 de fevereiro desse ano. Então, a OpenAI novamente passou na frente, lançando o GPT-4 em 12 de março de 2023. Todas essas decisões levaram o Google a lançar seu próprio chatbot de IA, o Bard, em 21 de março. Só 9 dias depois do GPT-4. Na época, o assistente cometeu um pequeno erro quando disse que o telescópio James Webb foi o primeiro a tirar uma foto fora de nosso sistema solar. Esse erro foi quase fatal para o pobre Bard. Em alguns dias, 100 bilhões de dólares em valor de mercado de ações foram dizimados da Google. Você não ouviu errado, 100 bilhões de dólares. Mas ela não parou por aí. Apesar de ter sido deixada para trás, essa semana ela voltou com tudo pro mercado. No dia 10 de maio aconteceu o Google I.O. de 2023, que introduziu diversas novas ferramentas com IA que você não vai acreditar. Vamos começar falando do Immersive View, novo recurso do Google Maps que vai tornar a visualização dos trajetos mais imersiva, com emulação tridimensional de tudo, inclusive de carros em movimento e de chuva. Depois, eles anunciaram o Magic Editor para o Google Fotos, que permite a modificação dos elementos como um passo de mágica, literalmente. A inteligência artificial atualiza em tempo real as mudanças que quiser fazer para ajustar a imagem perfeitamente. E ela não acabou aí. Anunciou a busca com inteligência artificial, que vai mudar completamente a maneira como usamos o Google, mesclando o aprendizado de máquina e o buscador tradicional, permitindo perguntas precisas e subperguntas a partir da principal. O Bard também vai ser expandido para mais de 180 países e disponível para todos os usuários, ganhando novas funcionalidades que o GPT não possui, como a interpretação de imagens, e vai ser expandido utilizando a tecnologia do Palm 2 para ampliar suas capacidades de programação, por exemplo. É importante ressaltar que o Bard ainda não tem data confirmada para o Brasil, então nos resta esperar para ver quando que esse serviço vai chegar aqui. Além disso, o Palm 2 vai ser usado por dentro de todo o ecossistema Google. Você vai poder usar para ajudar no Google Docs, aplicando sugestões úteis para o seu documento, no apresentações, gerando slides automáticos e imagens personalizadas com IA, além de diversas outras funcionalidades, como gerar wallpapers personalizados sobre demanda para o Android. A batalha entre as Big Techs não vai ser fácil, e quem ganha cada dia somos nós, os consumidores. Apple, Amazon, Meta, todos já estão investindo na calada da noite em concorrentes à altura, onde encontrarão a melhor maneira de complementar os seus serviços ou criar algo totalmente novo. A guerra das IAs não vai terminar por agora. O futuro vai ser brilhante, mas quão brilhante, realmente? Tendo lançado o 4º GPT, o 5º vem por aí, e a maneira como esses sistemas avançam é assustadora, para dizer o mínimo. Muitos temem que tais sistemas roubem os empregos da sociedade, mas isso pode ser um tanto benéfico para nossa produtividade no dia a dia também, como as novas soluções que a Google introduziu no I.O. que acabei de comentar. As IAs também são úteis no marketing digital, para personalizar a entrega dos anúncios aos clientes certos, e as revoluções vão até no ensino. O Duolingo, por exemplo, vai implementar a tecnologia do GPT-4 para criar seu novo plano, o Duolingo Max, para simular uma conversação com nativos estrangeiros, entre alguns outros novos recursos muito interessantes. Existem aqueles que são preocupados com o avanço, como a gente comentou no Grafia Bio do Elon Musk, mas a verdade é que essas tecnologias vão mudar tudo como nós conhecemos, alguns dizendo que da mesma forma que a internet fez no século passado. O importante aqui é que você conheceu mais sobre o nosso mundo em minutos, como é o propósito do Grafia Bio. Inscreva-se para saber cada vez mais sobre o mundo dos negócios, deixe o like e compartilhe para espalhar conhecimento ainda mais. Se você se manteve até aqui, muito obrigado pela atenção, e esse foi o Grafia Bio Inteligência Artificial.